ler apenas o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Na nossa versão aqui, diz orem. Na versão que a gente usava antes, né, a revista atualizada, diz orai. Por isso que eu botei o tema orai. Mas você pode botar orem também. Orem sem cessar. Amém? Você pode repetir comigo? Orem sem cessar. Você pode olhar para o seu irmão e diga para ele: ore sem cessar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo mover do teu Espírito já desde a oração, dos louvores, e que nessa hora o Senhor ministre aos nossos corações e nos abençoe, Deus, de forma especial, e que essa palavra e as orações que faremos venham produzir grandes resultados e grandes bênçãos, não só nas nossas vidas, mas nas situações, circunstâncias e pessoas às quais oraremos também. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Cada um de nós aqui tem um corpo físico. Amém. Graças a Deus por isso. Isso é sinal de que você está vivo. Aleluia. Só os vivos têm um corpo físico, amém? Os mortos, o corpo já está se deteriorando ou já se deteriorou. Então os vivos que estão aqui digam graças a Deus. Os mortos digam aleluia. Ainda bem que não tem nenhum morto, graças a Deus, estamos todos vivos. Não tem nenhuma alma penada aqui. Então todos nós aqui temos um corpo físico. E esse corpo físico, ele tem uma parte dele que ele funciona, entre aspas, de forma automática. Você não precisa dar ordens ao seu corpo, você não precisa mandar que o seu corpo respire, você não precisa mandar que o seu corpo venha digerir um alimento, ou, como talvez alguns aqui estejam, você não precisa mandar que o seu corpo sinta fome. Talvez você esteja aí sem jantar e o seu corpo já está dando sinais aí, está na hora de você fazer alguma coisa. Mas esse corpo físico que tem algumas particularidades autônomas, vamos dizer assim, existe uma outra parte que exige uma cooperação. Existe uma outra parte que exige de nós uma atenção. Existe uma outra parte que exige de nós um comprometimento. Senão ela não funciona direito, ou ela nem vai funcionar. Por exemplo, já estava citando aqui a alimentação. O nosso corpo pode dar sinais. Mas quem é que se alimenta? Tirando o recém-nascido, que é a mãe que vai dar a comida, se você não botar a comida dentro da boca, não tem ninguém que faça isso por você. Então, existe um compromisso nosso com esse corpo físico, devido às necessidades que ele tem, de nos alimentarmos, para que nós possamos nos fortalecer. Existe um compromisso nosso, um comprometimento nosso com relação à água. Existe um compromisso nosso com relação, por exemplo, à luz solar. Como hoje a ciência explica de diversas formas como a exposição ao sol é importante para nós, seres humanos. Nós não fomos feitos para viver encavernados. Nós não fomos feitos para viver, vamos dizer assim, isolados, cobertos, no local onde nós não tenhamos a exposição ao sol. Como isso é importante para nós. E quem é que se expõe ao sol, querido? Quem é que se expõe ao sol? Somos nós, não é todo mundo não, nós. Nós é que temos que sair da nossa casa, nós é que temos, às vezes, dentro de casa, procurar uma janela onde o sol chegue, para nós nos expormos ao sol. Existe uma cooperação nossa. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que existe uma ordenança. Nós vemos que existe uma palavra de ordem da parte de Deus para nós. Orai. Orai sem cessar. Isso traz para nós uma compreensão, queridos,
de que existe algo na minha vida e na sua vida que nós precisamos orar. É como uma dependência de alimentação, é como uma dependência de água, é como uma dependência do sol. Se eu não me expor ao sol, com o passar do tempo, vai se percebendo a desnutrição de vitamina D, vai se percebendo o enfraquecimento dos ossos, vai dando sinais, querido. Assim como uma pessoa que não se alimenta corretamente, mesmo que ela coma, se ela não se alimentar corretamente, vai se perceber um estado de desnutrição. Eu me lembro, anos atrás, que eu li uma reportagem e não estava falando da África, não estava falando do Nordeste, mas estava falando de pessoas aqui da nossa cidade. Pessoas que moravam em rua, por exemplo, e que tinham um estado de desnutrição muito grande. E se mostrava, né, que essas pessoas às vezes estavam cozinhando papelão e ingerindo aquilo ali. Aquilo dava uma saciedade, enchia a barriga, mas alimentava? Não. Não tinha os nutrientes necessários para fortalecer o corpo. Então, se eu não me alimento, se eu não me exponho ao sol, se eu não bebo a quantidade de água necessária, isso vai dando sinais. Assim como uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca a Deus, isso também vai dando sinais. E nós olhamos nesse texto aqui, o autor dizendo, orem sem cessar. Como que dizendo, compreendam a dependência que vocês têm da oração. Desculpe, não é da oração em si, mas é na oração que nós temos a comunhão com Deus. Então é a nossa dependência de Deus que nós saciamos através da oração, nós cultivamos através da oração e nós reconhecemos através da oração. Então nessa noite, olha para o seu irmão aí, vê se ele está pegando muito sol ou pouco sol. Olha para o seu irmão aí, vê se ele está se alimentando bem ou mal. Ele está com os lábios rachados, será que ele está bebendo água? Agora dá uma olhada aí espiritual para ele e vê se ele está orando. Se você está num culto de oração, você já está começando bem, meu irmão. Você veio aqui para orar. Olhando para esse texto, a gente aprende isso, querido. Oração não é uma questão de querer ou não querer. Oração não é uma questão de ser para os crentes mais especiais ou os melhores. Não. Oração é uma questão de necessidade, querido. É uma questão de vida. É uma questão da nossa dependência. Assim como esse organismo, ele depende de comida, ele depende de água, ele depende de exposição ao sol e outras coisas mais, o nosso espírito também depende de Deus. O nosso espírito também depende da nossa comunhão com Deus. E isso nós alcançamos através da oração. Então você está aqui nessa noite, você está de parabéns, você está já se preparando para alimentar um pouco mais o seu espírito, você está investindo um pouco mais na sua comunhão com Deus e de alguma forma você está reconhecendo que precisa de Deus, que depende de Deus diante das circunstâncias que você vive. Amém, amém, meu irmão? Amém. E olhando para essa palavra, orai, essa ordenança, então orai, orai em todo tempo, orai sempre, orai constantemente. A Bíblia ela está cheia dessa ordenança para nós. Eu queria trazer alguns exemplos para nós aqui, que nós venhamos a orar nessas questões que vamos apresentar. E a primeira que eu quero falar aqui é que nós devemos orar, querido. Jesus ensinou isso, a palavra de Deus nos ensinou isso. Nesse texto de Tessalonicenses, se você deixou sua Bíblia aberta, no versículo 25, Paulo pede, orem por nós. Irmãos, orem por nós. Aleluia. Na carta de Tessalonicenses também, no capítulo, na segunda carta de Tessalonicenses, um pouco mais para frente, no capítulo 3, no versículo 1, diz a mesma coisa, orem por nós. Paulo ali, o líder da igreja, ele estava pedindo oração, queridos.
reconhecendo, no caso de Tessalonicenses 3, ele fala: orem por nós para que o mistério do Evangelho cresça. Orem por nós para que a palavra seja pregada. Então existe uma responsabilidade minha e existe uma responsabilidade sua. Diga amém nessa hora. Você não fala amém porque você sabe que o negócio aperta. Mas existe uma responsabilidade nossa como servos de Deus em orar, querido, pelas lideranças da igreja. Especialmente orar pelo anúncio do Evangelho, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho seja pregado com intrepidez e coragem, para que o Evangelho seja pregado com ousadia. Então há uma responsabilidade nossa. O apóstolo Paulo também vai dizer na carta aos Efésios, já no capítulo 6, que nós devemos orar em todo tempo e orar por todos os santos. Aleluia. Então existe uma responsabilidade nossa, querido, de oração pelo avanço do Evangelho. Existe uma responsabilidade nossa de oração pelas nossas lideranças, pelos pregadores. Às vezes a gente critica tantos pregadores. Se a gente transformasse cada crítica em oração, nós teríamos pregadores mais avivados nessa terra. Cadê o seu amém nessa hora? Se nós parássemos de falar tanto contra essas coisas e falássemos mais com Deus acerca da expansão do Evangelho, talvez teríamos mais fidelidade à mensagem. Infelizmente hoje tantos enganos têm estado no meio da igreja, talvez porque nos falte oração também. Não estou dizendo ou eximindo a responsabilidade dos pregadores, dos líderes, claro que não, mas que nós também possamos abraçar a nossa responsabilidade. Amém. Então nessa noite, será que nós podemos orar pelas nossas lideranças? Amém. Será que nós podemos orar pelos pastores desta igreja? Amém. Será que nós podemos orar pela liderança da Nova Vida, os nossos bispos? Amém. Para que Deus os abençoe, para que Deus os faça saudáveis, para que Deus os direcione, para que essa denominação cumpra o propósito de Deus, com o qual Deus a estabeleceu. Eu gosto sempre de dizer, queridos, vai estar até gravado aí, muitos falam, muitas denominações surgiram da Nova Vida. Como a Nova Vida influenciou o Evangelho no Brasil. Muitas denominações que surgiram da Nova Vida hoje, em número de membros e até de templos, de igrejas, são muito maiores do que nós. E eu não quero medir a bênção de Deus com relação ao tamanho, à quantidade de membros e nem de templos. Mas a Nova Vida, ela se manteve fiel ao seu fundador. Amém. Ela não vendeu o Evangelho, não mudou o Evangelho para alcançar os membros. Ela não abriu mão da visão do seu fundador para trazer mais adeptos. Ela não abriu mão do Evangelho que recebeu, como Paulo falou para Timóteo: estou te pregando o Evangelho. Esse mesmo Evangelho que eu estou te ensinando, confia a homens fiéis. Então nós, como Nova Vida, nós não abrimos mão da visão que o nosso fundador teve. E isso, queridos, é algo fundamental para nós. Porque com todos os erros e acertos que a Nova Vida tem, são essas questões que nos identificam. Você só é quem você é por causa da família que você tem. Você pode até renegar, você pode ter sofrido na sua família, você pode ter padecido na sua família, mas você só é a pessoa que você é pela família que você tem. Não é que teve, não, que tem, porque ela continua sendo sua família. Então você não pode negar essas coisas as quais te fizeram ser quem você é. Então hoje nós, como Nova Vida, podemos não ter alcançado tanto contra outras denominações que saíram de nós, mas permaneceremos firmes à mensagem
que nos foi confiada, a mensagem do reino de Deus. Permaneceremos firmes no chamado que Deus nos deu. Se Deus nos deu esse chamado para seguir como nova vida com essa mensagem do Evangelho, eu não quero saber das outras denominações, não quero saber das outras igrejas. Deus tem um trabalho de tratar com cada uma delas, mas vamos continuar levando a bandeira do Evangelho conforme nos foi entregue. Se isso vai ser muitos adeptos ou não, o importante é ser fiel à mensagem, o importante é ser fiel ao nosso Deus, o importante é ser fiel àquilo que Ele nos deu. Quem aqui vai ser fiel a Deus, diga amém. Amém. Se isso vai trazer adeptos ou não, não importa. O importante é ser fiel a Deus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que nós possamos orar pela nossa denominação. Para que continuemos firmes na pregação do Evangelho. Aleluia. Quero aqui convidar, então, Diaconisa Thelma para orar por nós. Diaconisa Thelma tem toda uma história enraizada na Nova Vida. A vozinha dela, irmã Jandira, tem uma história na Nova Vida. Eu quero pedir que ela ore pela nossa igreja, que ela ore pela nossa denominação. E você vai orar junto, porque é culto de oração. Você não vem aqui, eu gosto sempre de dizer isso. Você não vem aqui para ouvir oração, para receber oração. Não, meu irmão. Você já está num novo nível. Diga para o teu irmão, você está num outro nível já. Você não está só no nível de ouvir oração. Você não está só no nível de receber oração. Diga para ele, você veio aqui para orar, meu irmão. Você veio aqui para orar, minha irmã. Então ore aí junto conosco. Amém. Senhor Deus e Pai, primeiramente quero te agradecer, Senhor, porque o teu servo, o Bispo Roberto, ouviu o teu chamado, Pai amado, ouviu o teu chamado e veio fazer a tua obra aqui, Pai, sem saber como seria, e o Senhor prosperou, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que isso seja um exemplo para nós, Pai. Eu te peço agora que o Senhor venha visitar a igreja de Nova Vida, Pai. Que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre essa denominação da tua graça, Pai, da tua graça, do teu favor, Pai amado. Que cada homem, que cada mulher, Senhor, receba do teu Espírito Santo cada vez mais para prosseguir, Pai. Nos livra do mal, nos livra de escândalo, nos livra de divisão, Pai. Nos livra de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Pai amado, vai ungindo cada pastor. Pai, dá a eles força, Senhor. Dá a eles, Senhor amado, força para poder continuar, porque são tantos ataques, são tantos, Pai amado, tantas perseguições, mas que o Senhor seja com eles. Abençoa a família deles, a saúde, Pai amado, em nome de Jesus. Vai dando a eles sabedoria, Pai. Sabedoria, vontade de te buscar, amor pelas almas, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Que todos eles, Senhor amado, não tenham vontade de olhar para trás, nem de desistir, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam vencer cada uma das tentações, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa igreja, que seja sempre uma igreja de portas abertas, uma igreja acolhedora, uma igreja onde a tua palavra seja pregada com verdade, Senhor amado, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa os bispos também, Senhor. Que responsabilidade que eles têm, Pai. Mas vai abençoando, dá eles saúde, Pai, porque a maioria deles já está numa idade avançada. Dá saúde, fortalece eles, Senhor amado, cada vez mais, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa os membros, Senhor. Os anciões, as crianças, os casais, Senhor amado. Aquele que está sozinho, Pai amado. Em nome de Jesus, vai dando uma nova vida para cada um deles, Senhor. Uma vida contigo, Pai amado. Uma vida nova. Uma vida, Senhor amado, no teu reino, Pai amado. Que venha o teu reino sobre a Nova Vida. Que venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita, Pai amado, nessa denominação. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
A Bíblia, queridos, continua nos dando ordens com relação à oração. E uma outra ordem importante que a Bíblia nos dá com relação à oração está em Tiago capítulo 5:16. Tiago capítulo 5:16, ele fala também: orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Traz um compromisso nosso de oração uns pelos outros. Um compromisso de oração que nós, Tiago 5:16, você que está procurando, Tiago 5:16, um compromisso nosso de interceder, de colocar diante de Deus a vida do outro. Tinha um pregador que ele dizia algo muito interessante. Ele dizia que o benefício maior que alguém podia fazer por ele era orar por ele. Às vezes nós nos preocupamos tanto uns com os outros e demonstrar talvez o amor de uns para com os outros. Nós brasileiros, por exemplo, nós temos esse costume de demonstrar o amor para o outro com a comida, por exemplo. É por isso que para nós, às vezes, é tão ofensivo quando alguém vai na nossa casa, a gente oferece alguma coisa e a pessoa não aceita. Porque a gente tem essa característica, esse entendimento de demonstrar o amor uns para com os outros com a comida, com a bebida. É por isso que às vezes quando você quer agradar alguém, você faz o quê? Alguma coisa de comer que você faz bem. Então, não tem nada mais amoroso que eu possa fazer por alguém do que orar por ela. Não tem nada mais influente do que eu possa fazer por alguém do que orar por ela. Tem um pregador que ele diz que as pessoas podem resistir às nossas palavras, mas elas não podem resistir ou impedir as nossas orações. Ela pode até te impedir de você falar com ela, mas ela não pode te impedir de falar com Deus a respeito dela. E as nossas orações são poderosas em Deus, querido, para realizar milagres. Então, quando eu falo de orar uns pelos outros, eu falo de estar cultivando esse amor, amém, essa liga, essa comunhão, essa união, essa interdependência de uns para com os outros. E preste atenção em algo que eu vou te ensinar aqui, talvez você saiba, porque eu já falei isso outras vezes. Como é difícil que você alimentar rancor por alguém que você ora. É quase impossível você orar por uma pessoa e se manter rancoroso com relação a ela. É impossível você orar por uma pessoa e se manter magoado com relação a ela. Então, quando Deus manda orar uns pelos outros, Ele está falando dos nossos relacionamentos também, para que nós mantenhamos relacionamentos sadios uns com os outros. Aleluia. Isso aí então já faz me pensar algo. Será que eu estou com um estremecimento com algum irmão? Se eu estiver, é um sinal de que eu estou orando pouco por ele. Eu preciso orar mais, para que um milagre aconteça não só na vida dele, mas um milagre aconteça em mim. Então perceba o cuidado de Deus, querido, com relação a isso, quando Ele diz: orem uns pelos outros. Quando eu oro, não é só o outro que é abençoado, não. Eu também sou abençoado por estar orando e investindo meu tempo de oração na vida de outros. Eu queria trazer algo para nós aqui de uma experiência que eu tive aqui na igreja esses dias. Não sei quem estava aqui dirigindo, falou: ora aí uns pelos outros. Aí eu vi, como eu sempre faço, vi a irmã lá sozinha, uma irmã que eu conheço, eu fui lá, fui orar por ela. Aí eu fui, orei por ela. Quando eu terminei de orar, eu dei as costas e fui embora. E o Espírito Santo falou comigo: Rafael, volta lá. Aí eu olhei para a irmã e vi que ela se sentiu mal, né? Eu perguntei: minha irmã, você quer orar por mim? Ela se sentiu quase constrangida. Quero sim, pastor. Não pode orar, minha irmã. Aí ela foi e orou por mim. Às vezes a gente tem a sensação que
que a gente não precisa de oração. Às vezes a gente acha que a gente... Não estou falando que era esse o meu sentimento, eu fiz isso no automático, né? Mas às vezes a gente pensa que a gente não precisa de oração. Às vezes a gente pode pensar que a oração do outro não vai funcionar. Meu irmão, a oração que funciona é a oração que Deus responde. Eu gosto de um texto do Max Lucado que ele diz, esse eu vou dizer, o autor, né? O poder da oração está em quem ouve, não em quem faz. O meu milagre não vem, entendo o que eu vou dizer, não é que a sua oração não é importante, a minha oração não é importante, mas o meu milagre não vem da sua oração, vem de Deus. Então às vezes a gente despreza a oração dos outros. Não, meu irmão. Deus ouve a oração de cada um. E eu gosto de dizer, né, ninguém é tão espiritual que não precise de oração, que não precise de alguém, que não precise de ajuda. E ninguém é tão, vamos dizer assim, tão falto de espiritualidade que não possa orar pelo outro, que não possa ajudar o outro. O grande apóstolo Paulo pediu oração, queridos. O meu Senhor e o teu Senhor Jesus, no momento de maior dor, de maior luta, ele pediu oração para os seus amigos, para os seus discípulos que estavam ali. Se Jesus, se Paulo pediu oração, que dirá eu, né? Se eles reconheceram que a igreja precisava orar por eles, que dirá você, meu irmão? Então nessa noite, talvez seja uma noite da gente despertar. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi do pastor Silmar Coelho. Ele veio, pregava lá no 80 algumas vezes com a gente, e ele contou um testemunho de um irmão que fez parte do grupo de oração lá que eles estavam montando numa igreja. E esse grupo de oração não atendia só pessoas da igreja, mas atendia pessoas de fora também. E um dia foi a pessoa, o empresário lá mais importante da cidade. Quando ele chegou lá, os irmãos mais desenvoltos, mais destacados, estavam todos ocupados com outras pessoas. Só tinha um irmão que estava livre. E era aquele irmãozinho que ninguém dava nada por ele. Era aquele irmãozinho que talvez não tivesse muita cultura. A secretária que estava ali, quando viu o empresário lá, o homem de destaque da cidade, e viu que era só o irmão que estava livre, meio que tentou, não, espera aqui um pouquinho e tal, não sei o que lá. O irmão, não, eu tô livre, deixa ele vir. Tô aqui, ó. E a irmã, né, constrangida, né, foi lá e levou o homem de destaque lá. E ele ficou lá um tempo conversando com esse irmão, e depois foi embora. Esse empresário queria, devido a essa conversa, ele quis começar um grupo de oração na igreja, no trabalho dele, na empresa dele. Ele ligou para esse lugar que fazia essa oração e falou: olha, eu quero começar um trabalho de oração aqui na minha empresa, mas eu quero o irmão fulano de tal aqui. Quero que seja ele. Porque Deus usa quem quer aqui. Amém. Às vezes a gente pensa, eu estava meditando nisso agora, se a gente olhar, o ministério de Jesus foi um ministério que a primeira evangelista do ministério dele foi uma mulher, a mulher samaritana, que não era nem judia. As primeiras pessoas que anunciaram a ressurreição foram mulheres. Se você lê culturalmente, as mulheres não tinham um testemunho muito eficaz na época delas, na época de Cristo lá. Então quer dizer, Jesus usou as pessoas mais improváveis para testemunhar acerca dele. Porque o poder não está na pessoa, querido. O poder está na palavra, o poder está no poder do Espírito que se manifesta. Aleluia. Então vamos orar, querido, uns pelos outros. Você não é tão desprovido de dons que não possa compartilhar alguma coisa.
Você não é tão desprovido de experiência que não possa contar algo que Deus fez por você, uma coisa. Você não é tão sem fé que não tenha pelo menos um grão de mostarda aqui para que o milagre aconteça. Amém, meu irmão? Amém. Você crê nisso, minha irmã? Então se coloque de pé, né? Eu quero que você se coloque de pé. Você vai dar a mão para esse irmão que está do seu lado aí. E essa é uma hora que você não vai só ouvir a oração dele, não. Você vai orar também. Aleluia. Você vai orar por ele. Você vai orar por ela. E creia que um milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o nome desse irmão que está do seu lado? Sabe direitinho o nome dele? Então, de mãos dadas, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção, Pai. E Deus querido, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude em oração, que o Teu Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor possa, Deus, operar através de nós, Pai, para essa vida de que eu estou segurando essas mãos, Pai. Mãos, Senhor, que, Senhor, trabalham para o Teu reino, mãos de pessoas, Pai, que têm uma unção especial liberada dos céus sobre a vida. Mãos, Pai, que o Senhor trouxe especialmente aqui nessa noite para que nós possamos orar juntos, Pai, e buscar da Tua presença. Então, Pai querido, Deus amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, que Teu Espírito Santo trabalhe nessa vida, derramando das Tuas bênçãos, derramando da Tua presença, trazendo do Teu renovo, Pai, trazendo algo especial, um presente vindo dos céus, Pai. Algo, Senhor, que esteja reservado por Ti, Pai, para essa vida. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa trabalhar, restaurar o corpo físico, restaurar o corpo espiritual, restaurar a parte psicológica. Deus querido, Pai amado, existem desejos, Pai, que são guardados, Pai. Existem, Pai, vontades, Senhor, que estão guardados dentro do coração, Pai. E que, Senhor, nós esperamos e ansiamos, Pai, pela Tua movimentação a respeito disso. Então, Pai querido, Deus amado, se movimenta, faz o sobrenatural, Senhor. Faz o impossível acontecer nessa vida, Pai. Derrama da Tua unção, derrama do Teu fogo, Pai. Derrama da Tua presença, Pai, para que Teu fogo purificador possa trazer, Pai, a purificação necessária para que o Espírito Santo faça morada. Quebra, Deus, em nome de Jesus, Pai, toda a cadeia, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e coloca da Tua mão, Pai. Coloca, Senhor, no Teu ninho, Pai, para que Teu Espírito possa fazer morada, para que Seu Espírito possa trabalhar nessa vida livremente. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos a libertação, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa entrar com a Tua presença, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê saúde, Pai, dê graça, dê misericórdia, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que não está funcionando de maneira natural, nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor entre e complete a Sua obra, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor, entramos, Pai, agora pedindo da Tua presença em cada órgão, em cada, Senhor, coração, rim, estômago. Que o Senhor na mente, o Senhor possa trabalhar, trazendo libertação, Pai, trazendo cura, trazendo, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer por essas vidas. E, Pai, nós recorremos a Ti, Deus. Um Deus que é rico, um Deus que é poderoso, um Deus que se faz presente, um Deus que nos ouve. E nós te pedimos por essa vida, Pai, para que o Senhor possa fazer o sobrenatural, Pai. Para que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, trazer e conceder o desejo que está guardado no mais profundo coração dessa mão que eu estou segurando, Pai. Porque, Deus, existe um propósito, existe um plano nisso que o Senhor está fazendo. Nós cremos, Pai, na Tua unção, na Tua guarda, Pai. Nós cremos no Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, te louvo e te agradeço, Pai, pela vida dessa mão que eu estou segurando, Pai, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Nós te apresentamos essa vida e entregamos a Ti, Pai, cada oração feita nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar um pouquinho?
Mas existe ainda uma ordem do Senhor Jesus, e essa foi uma ordem pessoal, direta dos lábios do próprio Senhor, para nós, para os seus discípulos. Jesus disse: vigiai e orai, Aleluia. para que não entreis em tentação. Amém. Eu entendo, queridos, que o Senhor está ali nos direcionando, e eu acho interessante que ele diz para não entrar em tentação. Não é nem para negar ou resistir, mas é para não entrar na tentação. Ser tentado, querido, todos nós somos. E ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação, aí você peca. Mas ser tentado todos nós somos. O próprio Senhor Jesus foi tentado. Mas ele nos dá uma lição aqui de que se eu orar, se eu vigiar, eu consigo nem entrar em tentação. Porque conforme eu vou buscando a minha comunhão com Deus, cada vez mais as situações e circunstâncias da vida não me tentam mais, não me influenciam tanto mais. Não é que eu um dia vou ficar santo, tão santo quanto Jesus, que não vou mais pecar, mas é que as situações já não vão mais me atrair tanto, cada vez mais. Assim é aquilo que nós chamamos do processo de santificação, em que Jesus vai sendo, vamos dizer assim, a imagem de Cristo vai sendo forjada e formada em nós a cada dia mais, e a imagem do velho Adão vai se dissipando cada vez mais. Como diz lá Provérbios capítulo 4, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então fala desse processo de transformação em que as trevas vão se dissipando e a luz e a glória de Deus vão se manifestando e brilhando cada vez mais nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, deixa eu fazer uma pergunta constrangedora aqui, não só para vocês, mas para mim também. Temos sido muito tentados? Sim. Sim. Se estamos sendo muito tentados, é sinal que está tendo pouca oração. Estamos orando pouco. Estamos orando não na quantidade suficiente. Porque se estivéssemos orando, Jesus nos ensinou que se eu vigiar e orar, eu não vou entrar em tentação. Vigiar e orar para que não entreis. Se eu estou sendo tentado, é sinal de que eu estou orando pouco. Se eu estou sendo tentado, é sinal de que ainda há muito do velho Adão em mim que precisa mortificar para que o novo, para que o Cristo ressurreto, falamos tanto de Páscoa esses dias, a ressurreição de Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Amém. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Tem algumas coisas que ainda tem uma carnalidade muito grande em mim. Uma delas o apóstolo, inveja o apóstolo Paulo, porque ele diz assim, a nossa luta, a luta dele, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu ainda luto muito contra carne e sangue, a minha. Ainda não estou nesse nível de lutar só contra principados e potestades. Ainda há um embate muito grande em mim. Porque eu não estou orando tanto quanto o apóstolo Paulo orava. Eu não cheguei nesse nível ainda. Gostou do ainda, né? Ainda tem uma fé no meu coração de que talvez um dia
possamos chegar lá, mas Aleluia. lá Glória a ainda não Deus. cheguei. Então, irmãos, tem algum combate em nós hoje? O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, no capítulo 12, ele fala que nós devemos correr lá na carreira que nos está proposta, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente como uma cola, tenazmente nos assedia, nos tenta. Então nós estamos numa carreira em que o pecado está tentando se colar em nós, se grudar em nós, nos tentando. E aqui a gente precisa ter uma sinceridade muito grande nos nossos corações, uma verdade. Eu tenho sido tentado em tal área. Eu preciso da ajuda de Deus para mortificar a minha vida em tal área. E aqui eu quero trazer uma clareza para nós, porque é sempre bom dizer que pecado não está ligado só à área sexual, queridos. Soberba é pecado? Não necessariamente está ligado à área sexual, mas é um pecado. Porfias, brigas, invejas, isso é pecado? Não necessariamente está envolvido com área sexual, pode até estar, mas não necessariamente. Eu ia falar isso agora, fofoca, meu irmão, é pecado? Falar mal dos outros, difamar os outros, isso é pecado? Injúria, caluniar, isso é pecado? Cobiça, isso é pecado? Não necessariamente está envolvida a área sexual, isso aí pode estar, mas são pecados. Lá no livro de Provérbios, se não me engano está no capítulo 6, vai nos dizer 6 coisas o Senhor detesta e a última o Senhor abomina. O Senhor abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Semear contenda entre os irmãos tem a ver com alguma coisa sexual? Nem sempre, provavelmente não. Mas existe ali, queridos, uma questão carnal que às vezes a gente é tentado a isso. Então nessa noite eu quero que você seja muito sincero, não comigo, mas consigo mesmo e com Deus. Porque com a sinceridade dos nossos corações Deus pode entrar nessa questão e nos ajudar a vencer. Aleluia. Com a sinceridade do nosso coração, com o reconhecimento de que precisamos dele, dependemos dele, Deus pode fazer uma transformação hoje e te fazer sair da igreja, nova vida do Catete, com uma nova vida nessa área. Diga amém, diga eu recebo, diga eu creio. Assim como um doente, ele só pode ser curado quando ele reconhece que precisa de um tratamento, a gente só vai conseguir vencer as nossas tentações e os pecados que tem nos feito cair nelas se a gente reconhecer as nossas fragilidades diante de Deus. Então nessa noite, nessa oração, vocês podem se colocar de joelho? Quem pode se colocar de joelhos? Se você pudesse colocar de joelhos. E essa é uma oração, meu irmão, como diz o pastor Roberto, não é oração de você olhar no retrovisor, não. Não é oração de você pedir, Deus ajuda o pastor, não. Você já orou pelo pastor, você já orou pelo líder, você já orou pelo irmão. Essa é a oração que você vai se colocar de joelhos e vai fazer como aquele publicano. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Vai fazer como o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pai querido, nós estamos aqui reunidos nessa noite. É noite de oração, Pai. É noite de clamor. É noite, Pai, de reconhecermos que dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor não só para viver. Dependemos do Senhor não só para ter a provisão de cada dia, mas dependemos do Senhor também para vencer a nossa natureza humana. Dependemos do Senhor também para vencer a nossa natureza humana tendenciosa ao pecado que a Bíblia chama de carne. Ah, Senhor, a gente tenta vencer na força do nosso braço, a gente não consegue.
E nesta noite, Pai, nós queremos ser sinceros. Queremos estar atentos, vigilantes, como o Senhor nos ensinou, e orando, clamando, reconhecendo que vencer as nossas tentações, dependemos de Ti. Não é à toa que o Senhor mesmo nos ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Dependemos de Ti, Pai. Então nessa noite, em primeiro lugar, queremos Te pedir perdão. Perdão porque muitas vezes caímos em tentação, Pai. Pecamos, desagradamos ao Senhor, entristecemos o Teu coração. Tem misericórdia de nós, Pai. Como eu falei aqui, falta orações nas nossas vidas, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, falta vigilância muitas vezes na nossa vida. Tem misericórdia de nós, Pai. Às vezes nós mesmos nos colocamos em situações que Te desagradam. E nessa hora, Pai, nos perdoa. Porque quando fala de tentação, às vezes somos muito bons em olhar as vidas uns dos outros. Quando Deus manda, vigia a tua vida. Ore você por você mesmo, para que você não entre em tentação. Nos ajuda, Senhor, a nós não entrarmos em tentação. Nos ajuda a olharmos para nós mesmos. Nos ajuda a reconhecermos a nossa fragilidade, as nossas carnalidades, as nossas fraquezas. Nos ajuda, Pai, a reconhecer que precisamos de Ti e dependemos do Senhor. Nos prostramos nessa hora, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti. Transforma a nossa vida. E hoje, um pouquinho mais de nós possa morrer, para que Cristo possa, um pouquinho mais hoje, ser visto e vivo em nossas vidas. Joga por terra toda a condenação do diabo. Joga por terra nessa hora, Pai, toda a acusação do maligno. Que tudo isso caia por terra, Pai querido, as cadeias que Ele tenta lançar sobre nós de pecado, as cadeias que Ele tenta lançar sobre nós de mentiras e enganos, que isso caia por terra nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, vive em mim, Senhor. Você pode fazer essa oração, dizer: vive em mim, Senhor Jesus. Vive em mim, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor está em nós e que a Tua vida em nós possa ser cada vez mais visível para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Você pode se levantar devagarcinho aí. Aleluia. Aleluia. Olha para o seu irmão aí e diga para ele: eu vejo a glória do Senhor na sua vida. Eu vejo Jesus na sua face. Aleluia. Aleluia. Uma outra ordem que o Senhor Jesus falou ainda acerca de oração, eu queria compartilhar conosco aqui, que acho importante, é que Jesus, no sermão profético, tanto em Mateus 24 quanto em Marcos 13, quando ele fala acerca da grande tribulação, e aqui eu não quero entrar em questões escatológicas, mas eu quero tirar um princípio que está ali, de que o Senhor nos encorajou dizendo: orem, orai, para que isso não aconteça no inverno. Ele nos encorajou, queridos, a orar por uma situação que iria acontecer, para que pelo menos tivesse um alívio, para que pelo menos tivesse uma ajuda, uma graça naquela situação ali. E são coisas, queridos, que muitas vezes acontecem nas nossas vidas. Tem situações na nossa vida que Deus não nos livra, elas precisam acontecer e elas irão acontecer. Eu sei que é difícil falar amém nessa hora, mas você sabe que grande tribulação é difícil. Mas podemos ter uma graça
Aleluia. E o Senhor Jesus mesmo disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Então quer dizer, Deus pode até permitir que alguma coisa aconteça, mas Ele pode abreviar o tempo da prova, para que ela passe logo. Diga graças a Deus, diga amém. Aí já dá um graças a Deus mais aliviado, né? Já que vou ter que passar, pelo menos que passe rápido. Jesus nos encorajou aqui. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez seja uma grande tribulação pela qual você esteja passando. E às vezes o nosso instinto de preservação é: Senhor, me livra disso, acaba com isso. Como Paulo, né? Senhor, tira esse espinho na carne. Mas a resposta de Deus para Paulo foi qual? Não vou tirar o espinho na carne, mas a minha graça te basta. Ou seja, aquilo que ele estava vivendo tinha que passar. Deus não ia tirar a situação, mudar a situação, mas Ele ia dar graça, Ele ia ajudar, Ele ia intervir. Então nessa noite eu quero orar por você, por mim, por nós. Tem alguma situação na sua vida hoje que você está pedindo: Senhor, me livra disso? Ou tem alguma situação, como é o caso aqui de Jesus, específico do sermão profético, de uma situação que você está percebendo que está por vir, e você está pensando: e se isso aí chegar na minha vida, não sei não. Como muitos aí estão preocupados com a questão, por exemplo, econômica do país. E se o país quebrar, não sei como é que vai ser. E se essa empresa aqui começar a atrasar o salário, e não sei como é que vou pagar as contas. Alguma coisa que você ou está vivendo, ou está te prenunciando. E aqui eu quero que você tenha muita fé e coragem nessa hora para orar: Senhor, me livra. Mas se não der para livrar, Senhor, pelo menos apressa o tempo da prova. Se não der para livrar, Senhor, pelo menos dá graça. Amém, Jesus. Se não der para livrar, Senhor, como Ele ensinou, pelo menos que não esteja no inverno, que esteja numa situação mais favorável para mim, Senhor. Você pode fazer essa oração junto comigo? Feche seus olhos aí. Pai querido, nessa noite, nós estamos aqui reunidos. Somos um povo de fé, Pai. Somos um povo que crê no Senhor. Somos um povo que crê que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Somos um povo que crê que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Diante das situações que nós vivemos, se você quer falar alguma situação específica com Deus, fala aí agora, meu irmão. Não é para mim não, mas fala com Deus. Ah, Pai, eu estou vendo isso, Senhor. Isso tem sido muito sofrimento para mim, me ajuda. Tem situações que cada um de nós aqui está vivendo e apresentando que tem sido de grande tribulação, de sofrimento, de dor. E a gente te pede nessa hora, Pai, nos livra. Que essa situação tenha um fim, Pai. Que nós possamos sair dela com vitória, com honra, com fidelidade ao Senhor. Que nós possamos sair dela com a aprovação do Senhor. Talvez tenham situações que estão nos prenunciando aí, a gente está olhando no futuro. Se isso acontecer, vai me dar dor de cabeça. Nos livra, Pai. Que o Senhor possa impedir que esses males cheguem até nós. Que o Senhor possa impedir que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Mas como aconteceu no texto da grande tribulação, Pai, se for necessário passar, nos dá graça, Pai. Se for necessário passar, que seja um tempo favorável para nós. Se for necessário passar, Pai, abrevie o tempo, Pai, como diz lá nesse texto da grande tribulação. Abrevie o tempo, que seja rápido, Pai. E que nós possamos ainda olhar para esse tempo depois de vencido e glorificar o Teu nome e agradecer pela Tua fidelidade. Glorificar o Teu nome e agradecer pelos bons frutos que essas situações difíceis nos fizeram colher.
Como diz a tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que essas situações que hoje nos afligem, que essas situações que talvez estejam vindo aí sobre as nossas vidas e nos preocupem e vão nos afligir, Pai, no nome de Jesus, que possamos colher bons frutos e olhar tudo isso como cooperando para o nosso bem, Pai. Nos dá essa maturidade, Senhor, e nos ajuda. E que em tudo isso, assim como o teu nome será glorificado na grande tribulação, assim como o teu nome tem sido glorificado na libertação de Israel do Egito, na libertação de Israel da Babilônia, em todos os teus atos no meio do teu povo, na história, o teu nome tem sido glorificado. Que o teu nome também seja glorificado nas nossas vidas, ó Pai, nessas situações e circunstâncias que hoje são males, mas que sirvam para a glória e exaltação do teu nome, para que o teu nome seja conhecido pelas outras pessoas ao nosso redor, e que nós também possamos te conhecer ainda mais como um Deus que faz maravilhas no meio das aflições que vivemos, porque o Senhor é Deus tremendo. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém, meu irmão. Amém. Diga amém, meu irmão. Glória. Vem livramento de Deus para a sua vida aí, meu irmão. Vem graça de Deus para a sua vida, minha irmã. Vem brevidade de provas aí sobre a sua vida, meu irmão. Deus vai encurtar o tempo. Aleluia. Como o pastor Roberto tem pregado, o tempo de necessidade está acabando, meu irmão. Esse tempo não vai durar muito. Vem vindo um tempo de chuva, vem vindo um tempo de prosperidade, vem vindo um tempo de abundância, vem vindo um tempo de alegria e regozijo na sua casa. Diga amém. Aleluia. As provas não duram para sempre, as grandes tribulações não duram para sempre. Elas têm um dia de começo, mas graças a Deus que elas também têm um dia de fim. Amém, meu irmão? Amém. De propósito, eu deixei por último um orai que Jesus também nos ensinou. Um orai pelos nossos perseguidores. Aleluia. Um orai por aqueles que nos caluniam. Aleluia. Ele ensinou isso no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 44, Lucas 6. Tem lá, orem pelos que vos caluniam, orem pelos que vos perseguem. Bendigam os que vos amaldiçoam, abençoem. Embora você seja essa pessoa maravilhosa, meu irmão, embora você seja essa pessoa abençoada, minha irmã, Amém. não se iluda. Tem pessoas que não gostam de você. É verdade. E tem pessoas que não gostam de você, talvez pelos seus piores defeitos, o que talvez seja até explicável. Mas existe uma outra verdade. Tem pessoas que não gostam de nós pelas nossas melhores qualidades. E às vezes isso é difícil da gente entender. Mas isso é o meu melhor e a pessoa não gosta. Fazer o quê, meu irmão? Mas a orientação de Jesus com relação a essas pessoas não é alimentar raiva, não é alimentar rancor, não é eu retribuir na mesma moeda. Elas não gostam de mim, elas me caluniam, elas me perseguem, vou perseguir também, vou caluniar também, vou falar mal também. Elas não gostam das minhas qualidades, também vou falar mal das qualidades delas. Jesus não nos orientou a fazer isso. Pelo contrário, Ele nos orientou a orar. E orar não é aquela oração que muitos fazem, igual João e Tiago, quando Samaria rejeitou a Cristo. Ele falou: Senhor, só quer que nós oremos do céu e desça fogo aí para que consuma todos eles. Não é essa oração que Jesus ensinou, não. É orar com amor. É orar pedindo que Deus abençoe. É orar pedindo que Deus prospere essa pessoa. É orar para que as qualidades delas venham sobressair ainda mais. E aí vale uma pergunta.
Orar por quem ora por mim e me ama é fácil, né, irmã Genesi? Gostei, é fácil. Mas eu consigo orar por alguém que me calunia? Eu consigo orar por alguém que está me perseguindo, intentando mal contra mim? E aqui tem duas verdades, né? Perseguição está ligada a uma pessoa que age contra mim, contra você, vamos dizer assim, com verdade. Calúnia está ligada a pessoas que nos atacam com mentiras e enganos ao nosso respeito. Tem pessoas que nos perseguem porque nós somos cristãos, querido. Então te perseguem por uma verdade. E tem pessoas que nos perseguem e falam mal de nós com coisas que não são nem verdade com relação às nossas vidas. E como é que a gente lida com essas pessoas? Orando, pedindo a Deus que livre dela. Não. Também, meu irmão, a oração do livramento a gente já fez agora. Agora é a oração pelo que persegue. Que Deus o abençoe. Que Deus lhe dê muita saúde. Que Deus o ajude. Que Deus o transforme. Aleluia. Tem pessoas que te perseguem? Amém. Consegue orar por elas? Aquela pessoa que te persegue no trabalho, aquele vizinho que te persegue do lado de casa, fala mal de você, fala mal dos teus filhos, nunca tem uma palavra boa da sua família. Feche seus olhos aí. Pedir para a diaconisa Viva fazer essa oração por nós. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nessa hora nós queremos colocar diante de ti aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que jogam piadinhas para nós, aqueles que nos espetam, né? Lançam farpas sobre nós, olham para a gente com aquele olhar fulminante. Nós colocamos diante de ti, Senhor, mas em primeiro lugar nós queremos liberar o perdão. Nós perdoamos essas pessoas. Sim, Senhor. Diga, meu irmão, perdoe essas pessoas. Se preciso, diga o nome. Eu perdoo aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa que me farpou, que me magoou, que me caluniou, que disse uma mentira a meu respeito, que aumentou algo que eu disse, que caluniou, que deu falso testemunho, que inventou uma história. Nós perdoamos, Pai. Eu libero perdão para essas pessoas. Limpa o meu coração. Eu libero essa pessoa, eu libero perdão e me libero também. Porque o veneno é, como diz a frase, né? O veneno é algo que nós tomamos achando que vai fazer mal para o outro, mas faz mal para a gente. Então, nós nos liberamos deste veneno que é a falta de perdão, a mágoa. Sim, Senhor. E te pedimos além, Senhor. Nós não só liberamos o perdão, como nós abençoamos essas pessoas. Abençoa, Deus. Estende a tua mão de misericórdia. Nós nos lembramos do nosso Senhor quando na cruz foi cuspido, foi maltratado, foi judiado, e ele falava: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então nós te pedimos, Senhor, liberamos o perdão e te pedimos a tua bênção sobre eles. Também obedecendo uma ordenança do nosso Senhor que falava: orai pelos que vos perseguem, como foi dito aqui agora. Então nós abençoamos essas pessoas, os nossos perseguidores, os nossos caluniadores, os que nos perseguem, os que nos alfinetam, os que jogam piadinhas. Senhor, alcança eles, alcança a família deles. Em nome de Jesus, transforma a vida deles, alcança, converte, salva, liberta, abençoa, prospera. Em nome de Jesus, muda o coração, muda a visão deles, Pai, e prospera o caminho deles em Ti. Que um dia eles te conheçam como um dia nós te conhecemos. Que eles um dia te conheçam e se rendam a Ti.
Amém, Nessa hora eu também Senhor. quero te pedir perdão quando nós fomos os caluniadores, É verdade, quando nós Senhor. fomos os perseguidores, Verdade, pessoas que Senhor. nós perseguimos sem Tem te conhecer, misericórdia, pessoas que nós inventamos não, que nós aumentamos, que nós fofocamos. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes nós fomos os fofoqueiros, verdade. sem até perceber. Tem misericórdia de nós também, Tem, Pai. em nome de Jesus, Nós Senhor. colocamos tudo diante de Ti, te pedindo a Tua bênção, o Teu perdão, a Tua graça, Amém, como Senhor. já foi dito, né? A minha graça te basta, então a Tua graça nos basta. Amém. Nós abençoamos essas Aleluia. pessoas que nós que nos ferem, que nos feriram. Nós abençoamos, Pai, e te pedimos, salva, liberta elas, e que um dia elas também se arrependam e sejam transformadas, e por um milagre, talvez, né? Eu já vivi isso. Eu vivi uma situação no mundo em que eu pedi perdão, eu briguei por uma besteira, pedi perdão, e hoje essa moça vem aqui na igreja e toda vez que ela me vê, ela me abraça, ela vem falar comigo. Então que essa transformação o Senhor permita na vida dessas pessoas também, o arrependimento, a transformação e uma nova vida, como já foi dito aqui, a nova vida é em Cristo, uma vida liberta, uma vida de oração, porque nós somos libertos do pecado, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Amém. Nós colocamos tudo em Tuas mãos, te agradecendo por tudo que o Senhor já está fazendo, pela libertação dos nossos perseguidores, pela nossa libertação quando liberamos o perdão, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por seu melhor? Eu vim até conferir aqui no texto de Lucas 6, na nossa versão, versículo 28, diz assim: abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Pensa e entenda que não está no passado isso. Não está naqueles que maltrataram. Às vezes isso é uma realidade presente nas nossas vidas. Porque você orar por alguém que te maltratou é diferente de orar por alguém que está te maltratando no presente. Mas que nós possamos ser instrumentos de bênção nessa hora. Amém? Amém. Fala, Francisco, quer falar rápido? Depois eu te respondo isso, tá? Como nós temos falado aqui sobre oração, orar sem cessar, uma coisa que a gente aprendeu com o Bispo Roberto McAllister é de que Deus se importa também com a nossa vida financeira. Tem pessoas que acham e ficam até constrangidas de pedir a bênção de Deus e orar para que Deus abençoe financeiramente, para que Deus abra portas, para que Deus prospere. E eu quero encorajar você a fazer isso, meu irmão. Você não precisa se sentir constrangido de orar pela sua vida financeira. Deus se interessa pela sua vida financeira. Amém. Deus quer que você tenha suas contas pagas. Deus quer que você tenha prosperidade. Diga amém, diga eu creio. Amém, meu irmão? Amém. E com essa palavra no seu coração, eu quero encorajar você a trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta. Nossa irmã Genesi está com os envelopes aí. Você tem envelopes na sua frente aí. Você pode também fazer a sua oferta com o Pix, com a máquina, se você assim preferir. Mesmo que você faça com o Pix aí, eletronicamente, levante do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero apertar suas mãos e te abençoar também. Você que está com a sua oferta pronta, com o seu envelope pronto, você que pegou o canhotinho aí da sua oferta no cartão, vem aqui à frente, eu quero receber das suas mãos e abençoar a sua vida.